A reportagem especial da TV Câmara vai falar sobre um hospital que em julho de 2016 esteve com as portas completamente fechadas e hoje voltou a atender a comunidade bagiense. É o Hospital Universitário. No dia 7 de julho de 2016, uma notícia chocou a comunidade bagiense. O Hospital Universitário cancelou as internações porque a instituição mantenedora, a Fundação Átila Taborda, FAT, percebeu a inviabilidade de mantê-lo financeiramente. A partir desse dia, foram mantidas apenas atividades para pacientes já internados até que o último desse alta. No dia 11 de julho, os funcionários do hospital realizaram um manifesto descendo a Avenida 7 de Setembro até a Câmara de Vereadores, onde o então presidente Edivaldo Lara os recebeu, transformando a sessão ordinária em especial para debater o assunto e levantar as possibilidades de ajudar em uma possível reabertura da instituição. Em dezembro de 2016, os médicos Henri Rita e Rafael Ribeiro assumiram a administração do Hospital Universitário, que passou a ser remodelado. Um acerto entre FAT, mantenedora do serviço, e o Poder Público Municipal e o governo estadual permitiu a reabertura do HU. Quando reaberto, após um novo acerto com o Estado, a primeira ação da FAT foi instalar o prontuário eletrônico de paciente. A nova tecnologia permitiu o acesso em tempo real de informações dos internados, como o histórico, laudos de outros médicos, exames indicados, medicamentos recebidos, o uso de materiais, datas de atendimentos, receitas, recursos e gastos financeiros, atestados e comprovantes de consultas. Num segundo momento, a inauguração do tomógrafo no dia 6 de abril de 2017 foi outro fato relevante, visto o contexto histórico. O impasse se arrastava desde 2009, quando, por meio do orçamento participativo, os bagienses definiram a compra do equipamento. Em 23 de agosto de 2014, o aparelho foi montado pelos técnicos da empresa fornecedora. Posteriormente, entraves financeiros e burocráticos impediram o início da operação. E numa terceira leva de ações, um dos destaques foi a implantação de 39 novos leitos pelo SUS, liberados em ato oficial no dia 17 de julho, aniversário de Bagé. Dentro do novo hospital universitário está funcionando o Hospital Escola, onde os alunos dos cursos da área de saúde da Universidade da Região da Campanha, a URCAMP, fazem os estágios práticos, atendendo gratuitamente a população através do Sistema Único de Saúde, o SUS. No local, existe uma sala de espelho para psicologia, sala de cinésio para fisioterapia, muito ampla com todos os equipamentos necessários. É um dos momentos mais esperados nosso, né, no acadêmico, poder todo esse percurso que foi feito com as teorias chegar e conseguir unir a teoria com a prática, né, onde a gente consegue viver a realidade da profissão. Tenho certeza, né, que fez com que eu entendesse o motivo de eu estar fazendo o curso, de eu ter escolhido a psicologia, porque é aqui que a gente consegue ver o quão bonito é essa profissão, né, e o quanto faz sentido tudo que a gente estudou até agora, poder colocar na prática, poder ver os pacientes, poder ver eles nos agradecendo, enfim, e a gente se sente muito realizado por eles se sentirem bem, a gente notar que a gente consegue fazer algo realmente para a melhora das pessoas aqui. Isso é muito importante porque a gente vê sempre teoria, e aqui a gente está lidando com gente de verdade, tá vendo patologias reais, tudo uma experiência bem real, tá sendo bem importante. E a gente vê casos muito diferentes um do outro, porque aqui a gente vê ortopedia, traumatologia, neurologia, a parte de pneumo, fisioterapia respiratória, que a gente além do estágio aqui no ambulatório, a gente também está fazendo lá dentro do hospital, em fisioterapia respiratória. Outra novidade recente é um centro clínico, a partir do novo modelo de pronto atendimento, com serviços para crianças e adultos nas categorias particular e convênio. O hospital oferece também serviços de raio-x, exames de tomografia, de laboratório, ecocardiograma, ecodoppler, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia e procedimentos de enfermagem.
Em uma reportagem especial sobre o Hospital Universitário, não poderíamos deixar de conversar com um dos responsáveis pela reabertura do HU. O Dr. Rafael Ribeiro nos recebe hoje para nos contar um pouco aí desse novo desafio de reabrir um hospital que esteve com as portas completamente fechadas. Olá, Rafael, obrigado por conversar conosco, por nos receber aqui, mostrar a nova estrutura do HU. Então, a nova administração do HU, né, tu e o Dr. Henry receberam um desafio bem grande, né, de reabrir um espaço que enfrentava sérios problemas financeiros e administrativos. Qual era a situação da instituição quando vocês assumiram o comando? O hospital, quando fechou, ele dava para a universidade, para a mantenedora, que é a Fundação Atila Borda, um prejuízo em torno de R$350 mil por mês. No balanço anual foi visto que estava esse prejuízo e a reitora decidiu interromper esse gasto. Então, em 2016, resolveu fechar as atividades pelo alto custo que gerava, gerando impacto na própria FAT e podendo em risco financeiro a instituição mantenedora. Então, não tinha outra coisa a fazer a não ser fechar o serviço. Com o fechamento, a gente conseguiu entrar, fazer uma auditoria e vivenciar a estrutura e viu que estava uma estrutura sucateada, com algumas coisas em aberto para ser feitas, outras não instaladas, mas não funcionando, ao exemplo da tomografia, ao exemplo do bloco cirúrgico. Então, tinha muito potencial, mas ao mesmo tempo naquele modelo não tinha como funcionar. Uhum. E quais foram as principais mudanças na gestão de vocês que vocês implantaram para conseguir reerguer a instituição? A gente olhou a contratualização, nosso principal cliente hoje é SUS, então a gente olhou a contratualização daquele momento e viu que com o recurso que nos mantínhamos a gente conseguiu otimizar. Ou seja, a gente diminuiu o número de leitos, a gente diminuiu de 80 leitos para 39, 37 leitos, conseguindo fazer o mesmo número de AHs, de internação. Então a gente conseguiu ser mais eficiente. A gente conseguiu diminuir o tempo de internação, que era 23, 24 dias para 7 dias. Com isso a gente conseguia, com a estrutura menor, entregar o mesmo serviço que a principal contratante nos fazia, que era o SUS. Diminuímos o número de colaboradores, foi de 140 inicialmente para 60, hoje está em torno de 80. Então a gente enxugou e se tornou mais eficiente, basicamente isso. Uhum. E por muito tempo, os hospitais em geral, né, tiveram problemas para receber recursos estaduais. Como é que está essa situação hoje? Hoje, dia 23, está sendo assinado o contrato com o Estado. O contrato do Estado ele é por validade anual e com renovações conforme o serviço que tu presta. Nós tivemos o azar do nosso contrato findar no dia 2 de janeiro de um ano legislativo. Então, todo o trâmite de troca de governo impactou. A gente ficou 2 meses sem receber por findar o contrato e não ter tempo hábil de fazer as coisas. A gente recebe hoje só por produção, 2 meses por produção, que acarreta 40%, 50% da nossa receita, impacta 40%, 50% da nossa receita. A mantenedora consegue fazer o aporte, mas não consegue manter por muito tempo. Hoje, dia 23 de abril, a gente está sendo, anunciou nos agora de manhã, que está sendo assinado o contrato. É um contrato novo, diminui o valor, vai de 350 para 270, diminui uma receita, mas a gente já está fazendo alguns ajustes na nossa máquina para diminuir um pouco de gasto. Então, esperamos que o mês que vem comece a vir todas as receitas conforme previsto. Uhum. E nem todas as alas do hospital universitário estão funcionando, né? Uhum. Tem uma previsão de quando vai estar 100%? Quando a gente entrou, o primeiro diagnóstico foi entender como é que esse hospital se insere na comunidade, quais são os serviços que a gente tem para oferecer e quais são os serviços que a gente não tem como oferecer. E aí a gente entra nas áreas. Um exemplo, pediatria. Pediatria da Santa Casa é um serviço de referência, tem uma UTI referência estadual e a gente tinha uma unidade aqui com 20 leitos que internava 2 ou 3 pacientes por mês. Não faz sentido a gente ter uma pediatria. Então, tiramos a pediatria do rol de atividades do hospital, demos todo o apoio para a Santa Casa manter, todos os investimentos que tem que vir para a pediatria tem que ir para a Santa Casa, porque eles fazem isso muito bem feito. Então, a unidade hoje de pediatria não existe, a gente tem o espaço físico que está sendo planejado alguma coisa para abertura esse ano. Ainda não está certo, não tem como anunciar para vocês.
Bloco cirúrgico era um bloco novo que tinha instalado, mas nunca foi aberto. Tinha algumas pendências de alvarás, a gente conseguiu desenredar tudo isso. Tinha algumas pendências de estrutura, ar-condicionado, alguma coisa que a gente conseguiu através de doações, através de financiamento próprio, conseguimos instalar. Hoje está com todos os alvarás em dia, pronto para funcionar. Por que não está funcionando? Porque antes de abrir a gente mandou todos os nossos equipamentos para calibragem. Então eles vão para uma empresa especializada, faz a calibração, volta e aí a gente consegue operacionalizar. Quanto tempo mais ou menos? Eu acredito que uns 20 a 30 dias para a gente ter um bloco novo funcionando. UTI é uma unidade de alto custo, tá? Quando a gente entrou, quando a gente fez a auditoria, ela estava um custo em torno de 280 a 300 mil reais por mês, porque exige uma escala de médicos 24 horas, 5 enfermeiros, 30 técnicos, 5 fisioterapeutas, uma equipe muito grande, e na nossa planilha ela custa em 280 mil reais, 300 mil reais. Vinha de incentivo do Estado 95 mil reais, mais produção 140. Então era uma unidade que dava prejuízo de 150 mil. O que a gente pensou? Não tem como abrir nos moldes que eram financiados. Então fecha, mais difícil que a estrutura a gente já tem, e vamos negociar com o Estado, apoio do Poder Público, Ministério Público. Até agora ninguém bancou a conta. Então, entre ter um hospital que não tenha UTI e funcione e ter um hospital com UTI ameaçado de fechar, a gente preferiu a primeira hipótese. Basicamente essas 3 unidades que estão fechadas, mas tudo mais ou menos organizado. A parte que tinha uma unidade velha do SUS, lá, da estrutura, a gente revitalizou, trouxemos a Urcamp para cá como mantenedor e a parte de alunos. É o que está funcionando hoje, o Hospital Escola, a parte de ambulatório do Núcleo de Atividades da Saúde. Então, ela está otimizada, tem 1 ou 2 áreas que vão ser abertas, mas tão breve a gente consiga, a gente anuncia. E atualmente quantos leitos SUS estão disponíveis? Vocês têm previsão de ampliação desse número? Então, com a reestruturação do hospital, a gente saiu de 80 leitos para um hospital de médio porte, que a gente chama, tá? Que é até 50 leitos. Hoje a gente está com 39 leitos SUS e 10 leitos convênios, tá? Então, a gente gira em torno disso. Com um novo contrato, a gente consegue cumprir o que foi contratado com essa capacidade instalada, tá? Agora, se não me engano, foi para 110 AHs, em 39 leitos, média de internação de 8 a 9 dias, a gente consegue com essa capacidade instalada. Nesse momento, não precisamos aumentar. E o HU hoje conta com raio-x, exame de tomografia de laboratório, ecocardiograma, ecodoppler, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia e procedimentos de enfermagem. Como médico, qual foi o maior desafio ao encarar a parte administrativa de um hospital para ti, para o Henry, assim, de onde veio isso, esse grande desafio? A gente tem vamos dizer assim, crescemos no front, que a gente chama, tá? A gente fez 5, 6 anos de porta de entrada, emergência, pronto-socorro e UPA. E a gente sofreu na pele a falta de recursos. Então a gente queria alguma coisa e não tinha como. A gente precisava de equipamento até para manejar um paciente e a batida sempre é a mesma. Não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. O Henry tem uma formação financeira, o Henry tem formação de corretor de bolsa de valor e uma parte mais de números, tá? Então ele foi para uma parte de auditoria médica, trabalhava já em Dom Pedrito e quando fechou o hospital e que teve um cenário para reabertura, a professora Lia recebeu o nome dele como indicação, fez o convite para ele e ele montou a equipe. Então eu vim no segundo momento com a equipe dele montada. E a gente tenta trazer todo esse conhecimento da parte financeira para a parte do hospital. Quando a gente sentou, viu que os números favoreciam, daí a professora fez a proposta da gente tocar. E aí a gente conseguiu fazer esse início. E quais foram os acréscimos e melhorias realizados nos últimos 2 anos, seja em termos estruturais, seja na ampliação de serviços, desde que vocês assumiram? Eu acho que o hospital para nós, teve 4 ou 5 grandes ganhos, tá? O primeiro grande ganho foi a gente conseguir botar para funcionar a tomografia, que estava fechada há 3, 4 anos, instalada mais uns 2, sem nunca funcionar. Quando a gente veio, ainda na auditoria, a gente conseguiu botar ela em funcionamento, mas não tinha um cliente. Através do convênio da prefeitura, a gente conseguiu um cliente que nos comprava um número de exames. E aí a gente conseguiu botar para funcionar. Então, esse foi um dos
nossos principais ganhos no início da gestão. Um segundo ganho foi a parte de desempenhar recursos que já tinham vindo para a universidade que não tinham sido aplicados, tá? Por N razões, principalmente administrativas, tá? Que seria a parte do recurso do elevador, 400 mil que tinha depositado numa conta e que tinha um custo muito grande para ser posto em prática. Um exemplo, veio 400 mil para comprar o elevador, mas não veio previsto a instalação, que era outros 120 mil, 130 mil. Então existia alguma coisa que não conseguia instalar. Nesse processo todo a gente conseguiu o recurso próprio, financiamento, conseguiu o recurso para a obra, então conseguimos botar em prática mais 250 mil dos elevadores. Existe essa sobra que pode ser usada a partir agora de uma rúbrica própria. Então a gente tem mais 200 mil para usar, então outro ponto. O bloco cirúrgico, que é algo fantástico, vocês devem ter feito imagens, né, super bonito, mas que nunca funcionou, por detalhezinhos, tá? Num projeto inicial, previa ar tipo split, esse comum que a gente tem em casa. Durante a execução da obra, mudou a legislação e dizia que tinha que ser um ar que a gente chama de pressão positiva, que vem de fora, vai para dentro, não faz a ciclagem do ar. Só que esse segundo ar não estava previsto no orçamento. Então faltou ali 90, 100 mil que a gente teve que organizar para fazer. Nesse meio tempo, conseguimos, através da legislação, através da parte jurídica, implementar um projeto que foi aprovado. Então volta naquele projeto, conseguimos recursos para comprar os ar e botamos para rodar. E o quarto, que eu acho tão importante, é conseguir inserir a universidade no hospital. A gente brincava que o hospital era da universidade, mas não era universitário. Então, veio o núcleo para cá, o núcleo hoje vem com 600, 700 estudantes, atende 1.500 pessoas por mês, 1.600 pessoas por mês, e é vivo. Se vocês forem ali, é muita gente circulando, melhor assistência ao paciente. Então, acho que seriam esses 4 grandes ganhos. Tem algumas coisas para fazer, acho que a gente tem um norte em algumas propostas, mas de imediato esses 4 grandes ganhos que a gente teve. Pois eu ia te perguntar justamente essa questão do hospital escola, né? Que a gente foi ali, viu os estudantes, nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, enfim, da área da saúde, da Urcamp, podendo atuar, né? Podendo fazer um estágio. Alguns deles nos deram depoimento falando da importância que é poder colocar as teorias efetivamente em prática, né? Então, nos comenta um pouco sobre essa integração entre o hospital e a universidade, né? E qual é o benefício desse elo para quem procura o atendimento aqui no HU? A vinda da universidade, dos acadêmicos, ele coloca muito a atenção ao paciente redobrada, tá? Porque, no mínimo, 2 ou 3 pessoas... No mínimo 2 pessoas estão olhando ele, o aluno e o preceptor, tá? E com cuidado de quem quer aprender. Então, é um cuidado diferente. O aluno tem um zelo maior, o professor, na hora de ensinar, ele atende de uma maneira melhor. E a gente consegue trazer toda essa energia de quem está entrando numa universidade, de quem está querendo formar a sua formação profissional para dentro do hospital. Então, hoje a gente consegue, com um paciente no leito, ele seja visto no leito por umas 10 pessoas. Ele vai ser visto pelo médico, pelo enfermeiro, pela farmacêutica e pelo psicólogo do hospital e pelo nutricionista do hospital, tá? Da equipe do hospital. E além disso, todas as atividades são feitas pelo aluno também em outro horário. Então tem o acadêmico da nutrição, que avalia ele de manhã e algumas vezes outro acadêmico avalia de tarde, o acadêmico da psicologia, que faz grupos, o acadêmico da nutrição, que revisa o que o nutricionista prescreveu, o fisioterapeuta, que pode fazer 2 alunos diferentes, atender o paciente em horários diferentes. Então é muita gente atendendo o paciente. Alguns pacientes, ou a maioria deles, adoram, alguns pela convalescência fica um pouquinho receoso, porque é muita gente lidando, mas o atendimento para nós melhora muito, muito. E eu acho que a parte fundamental da formação, tá? É o contato com o paciente. E aumenta também, que a gente chama da estatística, né? O aluno começa a atender mais pessoas que ele atenderia em outro lugar. Ele se depara com outras situações que não se depararia num ambulatório que não fosse hospitalar. Então, acho que ganho é... E além do que vocês também ofereceram, não só chamaram o aluno para cá, ele está atendendo esse paciente, tendo a experiência e tem estrutura para isso, né? Porque tem os computadores. Sim, onde eles já colocam as evoluções dos pacientes. A gente vem de uma área
na verdade, a nossa geração, né, uma geração mais tecnológica. Então, teve muito impacto a vinda do prontuário eletrônico, mas a gente teve muito ganho também, tá? Se vocês circularem, vocês vão ver que tem computador por toda parte, porque uma que é nossa maneira legal de registrar as atividades que é feita, tá? E outra que é uma maneira que a gente consegue padronizar o atendimento. Então, o aluno consegue atender, consegue evoluir, sabemos que isso está registrado, sabemos que tem um professor auditando essa informação e a gente consegue a todo tempo validar essa atividade que o aluno faz. Então, a parte tecnológica, ela vem, nos dá segurança, nos dá transparência nas atividades prestadas. E um dos projetos pilotos desenvolvidos aqui no HU é o ambulatório de mama, né? Quantas pessoas já foram atendidas pelo serviço? Como é que funciona? Nos conta um pouquinho. Assim, ó, vou fazer um parênteses, tá? Como é que funciona a parte de contratualização SUS? O SUS, ele precisa... mais fácil, tá? Ele precisa saber que tu faz uma atividade para depois tu pedir um financiamento para ele. Se tu chegar lá no governo do estado e dizer, eu quero abrir um ambulatório de mama que vai atender 500 pessoas por mês, que vai operar 20 pessoas por mês e eu preciso de X reais. Ele vai dizer, que bonito, mas eu tenho coisas mais importantes para funcionar. Nosso entendimento e a nossa maneira de agir. A gente abre num modelo pequeno, executa e faz o que a gente chama de média histórica. Então a gente só registra no SUS e o SUS fica sabendo o que a gente está fazendo. E num segundo momento a gente vai lá e pede para o SUS olhar, olha o que eu estou fazendo durante todo o ano. Será que tu consegue me ajudar a financiar isso para mim conseguir manter? Essa é uma estratégia de negociação, tá? Que tem dado certo. Então o que a gente fez com a mama? Basicamente isso, tá? A gente conseguiu montar um ambulatório de mama. Ele atendia, em média, 15 a 20 pacientes por semana. Se a gente pensar que inicialmente, até esse ponto, a gente está com 6 a 8 meses, seria em torno de 500 a 600 pacientes, mama benigna, tá? Porque a mama maligna tem o CIOM. Então, mama benigna, mais 3 ou 4 cirurgias por semana de reconstrução mamária. Então, a gente está atendendo 600 pessoas, talvez. E agora a gente foi com a visita da secretária Rita, a gente apresentou, e então agora a gente vai atrás do financiamento estadual. Vindo o financiamento estadual, muito provavelmente que ele aumente de tamanho, porque existe um ente que consegue financiar. A gente montou um modelo que consegue executar, e agora a gente vai atrás e alguém consegue financiar. Então financiar ele toma uma proporção maior. E o que é o cartão Amigo do HU? E quem é que pode aderir? Dentro do cenário do novo hospital universitário, a gente conseguiu, ou fez a leitura que ele precisava se inserir em algumas zonas da comunidade. Tá? Com a crise financeira do último ano, a gente já tem estudos mostrando isso, tá? Que muita gente saiu da parte de convênios e entrou para a parte SUS. Mas são pessoas que têm ou conseguem ajustar um orçamento para algum tipo de atividade relacionada à saúde. Tá? O cartão Amigo do HU, ele não é um plano de saúde, ele entra como um desconto para atividades de saúde, tá? É um pouco diferente. Só que como a gente tem um hospital, a gente consegue ofertar algumas coisas que os outros convênios não conseguem. Então ele vai vir num nicho de mercado em que são clientes que saíram do plano de saúde e que não tem hoje como manter. E clientes que conseguem, através de algum aporte financeiro, sair da fila do SUS. É basicamente isso, tá? Então está ali entre a classe B, vamos dizer assim, e a classe D. O que vai ser, como é que vai funcionar? Ele é um cartão de desconto que vai ser muito usado no hospital. Então a gente vai ter tarifas diferenciadas para pacientes que estão querendo usar as instalações do hospital. Quem são as pessoas que podem aderir? Então, no nosso modelo de gestão, a gente sempre gosta de fazer um modelo que a gente chama incubador e depois replicar. O nosso modelo de cartão do HU, neste momento, ele inicia, na primeira fase, com funcionários da Urcamp. Por quê? Porque a gente tem um controle melhor, a gente sabe qual é o nosso N maior, a gente sabe que os funcionários da Urcamp são 1.000, 1.200 talvez, então a gente tem essa população para atingir. A gente erra em menor proporção, então vai entrar esses clientes, vai entrar esses pacientes, a gente vai ajustar Primeiro momento, um teste. fazer ajustes conforme ele for sendo executado
E num segundo momento, tá funcionando para um público da Urcamp? Tá, então agora a gente abre para a população. O que a gente acredita que aconteça? Como a gente começa dentro de uma CNPJ, a gente acredita que vai vir empresas tentando procurar o mesmo molde da Urcamp, tá? Então, provavelmente a gente tem uma linha de cartão voltado às pessoas jurídicas, tá? E com isso depois vão vir pessoas que vão, a gente acredita que sendo validado esse modelo, vão vir por demanda própria, então as pessoas físicas, tá? Então, no primeiro momento, funcionário da Urcamp. Segundo momento, abre para o público com tendência a vir primeiro pessoas jurídicas e depois pessoas físicas, tá? Cliente normal. E uma das novidades mais recentes com relação ao HU é a criação de um centro clínico, né, para pronto atendimento, inicialmente para atendimento particular e convênios. Nos conta um pouco a importância do acréscimo desse serviço. Eu acho que a pergunta ficou bem localizada, tá? Porque ela vem logo depois do cartão. Então, o que a gente fez? A gente viu que existe uma população que não tinha condição de pagar plano de saúde e que queria acesso a serviços de saúde. Criamos o cartão. Só que dentro dessa população, qual é a atividade que eles mais querem? O que eles mais precisam? Eles mais precisam do pronto atendimento. Então, se a gente fosse vender algo que não tivesse interesse para a população, ele nascia morto. Então, o que a gente fez? Abrimos um pronto atendimento. Só que para abrir um pronto atendimento hoje, numa escala de 24 horas, é algo muito custoso, tá? Ameaça todo o projeto. O que a gente fez? A gente começou a perceber, na verdade, do nosso histórico de atender em pronto-socorro em UPA, a gente sabe que a maior horário de atendimento é depois que as pessoas saem do trabalho, depois que as crianças saem do colégio, até eles irem para casa, tá? Vamos pensar aí, entre 4 horas e 10 da noite. Então, para diminuir esse nosso risco financeiro, a gente abre, mesmo modus operandi nosso, em uma escala menor, ou seja, horário restrito das 4 às 10 da noite, tá? Isso funcionando, ele enchendo essa agenda, aí a gente começa a estender os horários, a ampliar para fim de semana, conforme a gente consegue as nossas posses. Hoje, faz 10 dias, acho que está com anúncio direto no Minuano, e a gente já está conseguindo, nesses 20 dias de abril, a gente já atendeu mais do que o mês inteiro, tá? Então, pegou força. E agora, provavelmente, no próximo mês, a gente começa a estender o horário. Então, o pronto atendimento ele entra logo depois da abertura ou da implementação do cartão. E hoje, qual é o principal desafio de vocês? O principal desafio para quem está na gestão do hospital que lida com o SUS é fazer gestão. É muito difícil, tá? Porque depende de nós na ideia de caber num orçamento, mas mais do que isso, a gente depende de um pagador que às vezes não paga, tá? Então a gente precisa ter muito confiança do prestador que está fazendo na ideia de receber algum dia. A gente precisa, às vezes, pagar por um serviço bom com pouco recurso. Um exemplo, tá? Hoje uma consulta médica pelo SUS é R$10. Uma consulta de fisioterapia, de enfermagem, de nutrição é R$6. Como é que tu consegue fazer com que um profissional atenda por esse valor? Exames, tá? Uma ecografia que no particular talvez seja uns 120, 130, o SUS paga R$24. Então a gente tem que ter algumas maneiras de fazer que o prestador confie que o pagamento vai ser feito, que daí ele entra numa ideia de que pega o pacote todo, tá? Eu faço um número maior porque eu vou receber. Mas algumas vezes o nosso contratante, o SUS não paga, e aí é o que nos atinge. Então acho que tem que ser gestão na ponta da caneta, na vírgula, e confiança com o prestador, tá? O cliente, ele tá aí, o cliente SUS, ele tá em qualquer lugar, ele é para todo mundo, então só tu ter um serviço de qualidade que ele vai vir. E se a gente conseguir botar o que a gente presta dentro de um orçamento, a gente entende que seja a receita certa. E daí o particular, para conseguir melhorar esse atendimento, tá? Particular, convênio, ele consegue nos deixar receita para a gente investir em outras coisas, tá? E já tiveram campanhas, né, em que a comunidade podia colaborar com o hospital, como a Doe Amor, a dos chaveiros, que a Doe Amor foi a campanha dos chaveiros? Ela inicia com chaveiros e depois ela replica outros modelos, nos cofrinhos. Cofrinhos, né? Isso. E hoje existe alguma campanha nesse sentido, que as pessoas possam colaborar com o HU? Existe, acho que elas apresentam ao longo do tempo, tá? Começou com o Amor, depois teve Martelos do Bem, que foi fantástico, conseguiu angariar fundos para a gente comprar uma usina de gases, tá?
E depois, agora por último, veio o Amor Pinta. O Amor Pinta seria a ideia de pintar o hospital, tá? Ela foi muito feliz, só que ela nos deixou em xeque, porque ela conseguiu tinta, ela não conseguiu a mão de obra para pintar, tá? Que é um outro estágio. Então agora, até com a mesma agência que fez pela SM Amor Pinta, a gente está tentando construir alguma campanha para angariar fundos para a execução da pintura, tá? Quem vê, ganharam tinta, vão pintar. Não é assim, é muito complicado. A gente até pensou em conseguir uma parceria com outras pessoas que nos ajudaram, por exemplo, o Exército, mas é uma estrutura que tem que montar com andaime, tem que ter uma mão de obra especializada, é muito mais complicado. Então, provavelmente no próximo mês, 1 ou 2 meses, a gente lance outra campanha que é para conseguir executar o Amor Pinta. E a qualquer momento, qualquer pessoa pode vir, pode ajudar de qualquer maneira, tá? É trazendo comida para nutrição, é trazendo algum tipo de insumo que possa ser usado no hospital, é vindo e orando para um paciente que está internado. Acho que só querer vir, as portas são abertas. Aqueles trabalhos voluntários também com música, com palhaços. Exatamente, musicoterapia, seguido vem, quando no evento que tem na FIMP, o hospital fica muito feliz. Então é só querer vir que as portas estão abertas. Bem, então vou te agradecer, Rafael, pela tua disponibilidade de ter conversado conosco, nos mostrado todo o hospital. A gente vê essa estrutura, a gente fica muito feliz, porque a TV Câmara anunciou lá em 2016 o fechamento do hospital, né, quando os cadeados foram colocados nas portas. Então, parabéns a vocês por esse desafio de terem tomado frente, assumido aí esse hospital, e ele está aí aos poucos, né, retomando com todo o gás o atendimento e fazendo esse bem para a população, porque realmente fez muita falta, né, enquanto não tivemos HU. Eu agradeço a visita de vocês, eu acho que vocês podem vir a qualquer momento, na verdade a população vem. Eu só queria fechar que eu acho que o hospital ele tem um tamanho, tá? E a gente vai até onde a gente consegue. Então a gente não pode esperar que o hospital daqui a 10 anos seja uma superpotência. Não, a gente vai ser bom no que a gente faz. Então a gente vai conseguir otimizar alguns serviços e vai conseguir oferecer o melhor que a gente consegue oferecer nesses serviços, tá? E se vocês puderem nos ajudar, acho que esse retorno à população depois de um ciclo, acho que é super importante. E principalmente a vinda, ela não é só vinda para propagandear, era vinda para fiscalizar. Eu acho que isso é super importante. Cada anúncio, cada atividade de uma emenda que venha de um deputado, vocês como fiscalizadores dizem, prometeu, veio, se veio, executaram, se não executaram, por que não executaram? Acho que para a população é muito importante saber esse tempo real de como as coisas estão sendo feitas. Então só tenho a agradecer, quando quiserem só vir. Tá bem, muito obrigada. Então essa foi mais uma reportagem especial aí mostrando a nova realidade do Hospital Universitário de Bagé.